Áudio ok, internet ok, gravando. Vamos iniciar, então, a nossa aula 8 de Direito Penal, na verdade é de prática, né? Prática 5, prática penal. Hoje nós vamos falar da revisão criminal. Anotem aí, então, no caderno de vocês, revisão criminal. O que é a revisão criminal? A revisão criminal, ela só é possível após o trânsito em julgado da sentença penal, certo? Ou a sentença penal condenatória ou a sentença de absolvição imprópria. Então, houve lá todo o processo, já teve a fase de recurso, houve ou não recurso, enfim. Transitou em julgado o processo, aí torna possível a apresentação da revisão criminal. Então, só é apresentada após o trânsito em julgado do processo, certo? Que mais que que eu já posso adiantar? Revisão criminal após o trânsito em julgado. Ela tem um prazo? Ah, professora, transitou em julgado, 5 dias depois eu tenho que fazer a revisão criminal? Não, ela não tem prazo. É um recurso aí que ele não tem prazo, então não tem. A qualquer tempo após o trânsito em julgado da sentença, você pode aí interpor aí a revisão criminal, tá? Então vamos lá, anotem aí no caderno de vocês, revisão criminal, artigo 621 e seguintes do CPP. Artigo 621 e seguintes. Vamos ler, então, 621. Ele vai até o 631. A revisão dos processos findos será admitida, inciso 1, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Inciso 2, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Inciso 3. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição de pena. Então, veja bem, sentença condenatória, que até agora só falou de sentença condenatória, né? Então, se ela for contrária ao texto expresso na lei penal ou às provas dos autos. Quando a sentença ela ter sido fundamentada em documento, exames ou depoimentos que depois a gente soube aí que foi falso, por exemplo. Quando, depois da sentença, descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem aí a diminuição da pena. Artigo 622. Eu só estou lendo para a gente se familiarizar, tá? Depois eu vou explicar certinho e colocar no caderno de vocês. A revisão poderá ser requerida a qualquer tempo antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Então, assim, só vai ter 2 revisões se for provas diferentes, fundadas em provas diferentes. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o famoso CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, são os sucessores. As revisões criminais serão processadas e julgadas, tá? Vou falar disso também. No STF, quando as condenações por ele proferidas, por tribunais federais de recurso, tribunais de justiça ou de alçadas, nos demais casos. No STF e no Tribunal Federal de Recursos, o processo e julgamento obedecerão o que for estabelecido no regimento interno. Vamos lá. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Então, o relator ele não pode ter proferido decisão, né, durante o processo. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Então, junto ali com a nossa revisão criminal, com a nossa peça de revisão criminal, é necessário que tenha a certidão de trânsito em julgado e também os documentos necessários para comprovação, né, do que a gente está alegando.
O relator poderá determinar que se apense aos autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal de sentença. Beleza. Interposto, julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração. Então, imagine que a pessoa foi condenada aí por homicídio, poderá desclassificar para lesão corporal seguida de morte, por exemplo. Voltando lá. Eu tava. Absolver o réu, modificar a pena ou até anular o processo. Então, se ele verificar ali que o processo teve uma nulidade, que ele pode ali anular o processo. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Então, essa pena ela não pode ser agravada em fase de revisão, tá? Em fase de revisão criminal. Julgando procedente a revisão, isso eu já falei. Absolvição implicará o reestabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação. Devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível. No caso de absolvição imprópria, né? Se ele entender pela absolvição imprópria. Os regimes internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares. À vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos para inteiro cumprimento da decisão. O tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Então, tem que haver o requerimento, tá? E daí o tribunal ele vai analisar no caso concreto e poderá, sim, reconhecer o direito à indenização. Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de território, ou o Estado se o tiver sido pela respectiva Justiça. A indenização não será devida, primeiro, se o erro ou injustiça proceder de ato ou fato imputado ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder. Então, imagine que ele confessou e depois ele, na revisão criminal, ele alegou lá que aquela confissão era falsa. Nesse caso, ele não vai ter direito à indenização. Se a acusação houver sido meramente privada, também não será devida essa indenização do Estado. 631. Quando no curso da revisão falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa. É o chamado curador especial, né? Então, esses são os artigos pertinentes à matéria. Artigo 621 a 631 do Código de Processo Penal. Então, qual que é o cabimento, gente? Qual que é a fundamentação quando a gente for fazer uma peça de revisão criminal? Plano de tal, por essa advogada, vai respeitosamente a presidente de Vossa Excelência, com fundamento no artigo. Qual que é esse artigo? Qual que é o fundamento legal dessa peça em apreço? 621. 621. Posso tirar uma dúvida, então? Se ali no 622, ele pode requerer a qualquer tempo, né? Inclusive, após a extinção da pena, a única coisa que ele vai conseguir, então, o ressarcimento dos direitos, dos danos morais e assim. Também, mas vai deixar de constar para qualquer finalidade, né? Ainda que seja extinta a pena, ele continua, ele torna, após a extinção da pena, depois de 5 anos, que ele volta a ser primário, né? Ele não vai ter que esperar esses 5 anos depois da extinção da pena, porque ele vai voltar a ser primário naquele momento. Também vai constar na ficha dele que que houve a condenação e que posteriormente ela foi revista. Então, além da indenização, que no caso de após a extinção da pena, né, os outros efeitos retornarão. Por exemplo, imagine que um dos efeitos é perda de função pública, ou cassação do direito eleitoral, do direito a se candidatar, não só a pena privativa de liberdade, entendeu? Então, todas essas outras penas, elas retornarão. Pode ter pena aí, no prazo de tantos anos, você não pode
tem cassado o direito de tal coisa no prazo de 10 anos, vamos colocar assim. Aí ele cumpriu a pena de 2 anos, extinguiu a pena, houve a revisão criminal, mas ainda aquele efeito da condenação ainda perdurava, né? Esse efeito vai retornar. Então, não é só a indenização, tem os outros efeitos da pena. Eu tenho um material importante sobre os efeitos da condenação. Se der nessa aula eu falo, senão depois eu posso mandar para vocês. Quais são os efeitos da condenação, além da pena propriamente dita. Beleza? Respondido? Sim, respondido. Obrigada, professor. Por nada. Vamos lá, revisão criminal. Cabimento, artigo 621 do CPP. Hipótese, primeira hipótese. Anotem aí. Quando a sentença, coloquem aí, hipóteses. Primeira hipótese de cabimento, né? Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos, esse A craseado. Então, veja bem, aqui, gente, por exemplo, imagine que o réu é acusado e condenado aí para o pelo crime de aborto. Só que não há no processo qualquer exame de corpo de delito. Ele recorreu, o tribunal manteve e tal, transitou em julgado. Ele pode, sim, interpor, né, apresentar aí essa revisão criminal com base nesse inciso 1. Por quê? Porque essa sentença condenatória é contrário ao texto da lei, do artigo 158 do CPP. O que fala o artigo 158 do CPP? Que nos crimes que deixam vestígios é indispensável o exame de corpo de delito. Então, primeira observação, quando tem ali o texto expresso da lei penal, é de forma em sentido amplo, né, que a gente tem que analisar. Tanto o Código Penal, quanto o Código de Processo Penal e a Constituição Federal também em matéria penal, né? Então, quando tá ali, ali onde consta, contrário ao texto expresso da lei penal, vocês consideram aí Código Penal, Processo Penal, as leis esparsas, Constituição Federal, beleza? Então, este é um exemplo. Quando um crime deixa vestígios, o 158 do CPP estabelece que é indispensável o exame de corpo de delito. Então, imagine aí que ele foi condenado por um crime de aborto, crime que deixa vestígios, e não tem nada, não tem nenhum exame de corpo de delito. Ou ele foi condenado por uma lesão gravíssima e também não tem um exame de corpo de delito. Então, esse é um exemplo. É possível ainda o pedido de revisão quando a decisão afronta o conjunto comprobatório, né, acostado aos autos. Por exemplo, a defesa cabalmente comprovou a tese de mérito, certo? Que o agente não estava naquele local, naquele momento, mas mesmo assim o juiz sentenciou ele e condenou. Então, vai ser uma revisão criminal. Por quê? Porque a defesa demonstrou, conseguiu comprovar, mas ainda assim ele foi condenado. Então, com base no inciso 1, segunda parte. Entenderam? Querem anotar os exemplos? Daí eu dito. Pode ser? Ou não precisa? Meu copo é muito feio, né? Olha. Isso fica na gravação do YouTube, com esse copão feio. Querem anotar o exemplo ou não? Precisa. Pode ser, professora. Pode ser? Então, coloquem aí. Por exemplo, réu acusado de crime de aborto é condenado nos autos
O réu acusado de crime de aborto é condenado nos autos. Desculpa. Sem que haja nos autos, é condenado sem que haja nos autos qualquer exame de corpo de delito. Qualquer exame de corpo de delito. Vírgula, afrontando o artigo 158 do CPP. Afrontando o artigo 158 do CPP. Vírgula, muito rápido, né? O réu acusado de crime de aborto é condenado sem que haja nos autos qualquer exame de corpo de delito, vírgula, afrontando o artigo 158 do CPP, vírgula. Que estabelece que nos crimes que estabelece que nos crimes que deixam vestígios é indispensável o exame de corpo de delito. É indispensável o exame de corpo de delito. Indispensável o exame de corpo de delito. Ponto. Exemplo 2, né? Com base na segunda parte. É possível ainda o pedido de revisão criminal. É possível ainda o pedido de revisão criminal quando a decisão condenatória afronta o conjunto probatório. Quando a decisão condenatória afronta o conjunto probatório acostado aos autos. Acostado aos autos. Salvo engano, gente, essa peça, né, essa impugnação, essa revisão criminal, ela caiu, salvo engano, uma vez só no conjunto, na OAB, prova da OAB. Ponto. Acostados aos autos, ponto. Por exemplo, quando a defesa tenha comprovado a tese de mérito, e ainda assim tenha sobrevindo condenação. E ainda assim tenha sobrevindo condenação.
Beleza? Então, a gente está ainda aí no inciso 1. Inciso 2, anotem aí. Segunda hipótese de cabimento da revisão criminal. Inciso 2 do 621. Quando a sentença condenatória... Quando a sentença condenatória... se fundar em depoimentos, vírgula, exames... É o microfone da Eliane, professora, que tá ligado. Deixa eu desligar, deixa eu ver se eu consigo. Por isso que tá o barulho. Entendi. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos... Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui. Ela já desligou. Parou o barulho. Em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Comprovadamente falsos. Então, aqui, gente, é quando qualquer prova, quando a condenação, né, ela for baseada em qualquer prova falsa. Então, nesse caso, também caberá aí também caberá a nossa peça de revisão criminal. Beleza? Inciso 3. Terceira hipótese. Quando, vírgula, após a sentença, se descobrirem novas provas, de inocência do condenado, quando, vírgula, após a sentença, vírgula, se descobrirem novas provas de inocência do condenado, ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da pena. Aula que vem nossa já é prova, né? Gente, aula que vem nossa já é prova? É ou não? Não. Ah, tá. É só dia 8? É. Certeza, não é de... Não, começa na outra semana. Semana que vem alguns professores vão dar revisão. Ah, tá. Tô achando que começa semana que vem. Então tá. Então da aula semana que vem eu dou revisão também. Então, quando após a sentença descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Ou de circunstâncias que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Pronto? Anotado? Então, gente, essas são as 3 hipóteses de cabimento aí da nossa revisão criminal. É importante, gente, vocês notarem, vocês terem conhecimento que não se produz prova durante a revisão criminal, tá? A prova, ela deverá ser previamente produzida e encartada junto da revisão criminal. Este procedimento que produz essa prova, né, chama-se justificação criminal. Tem natureza jurídica de cautelar de produção antecipada de provas. É processada em primeiro grau e segue o rito lá do CPC.
Então, veja bem, durante a revisão criminal, ela não tem produção de provas. É um recurso, né? Recurso não tem produção de provas. A gente só junta as teses de defesa, né? As teses de mérito. Porém, se necessário, produção de prova, neste caso concreto, por exemplo, surgiu uma nova prova, preciso produzi-la, preciso mostrá-la em juízo, preciso de um depoimento, por exemplo, né? Eu preciso, surge uma nova testemunha e eu preciso que ela seja ouvida. Ou, lembra fulana de tal que estava desaparecida? Ela apareceu, eu preciso que ela seja ouvida. Aí é feito o procedimento da justificativa criminal. Justificativa ou justificação criminal, certo? Esse procedimento tem natureza cautelar. Por que natureza cautelar? Porque primeiro você faz esse procedimento, né, cautelarmente, antecipadamente, para depois juntar essas provas na revisão criminal. Entenderam? E como que é feita essa justificação criminal? Ela segue o rito lá do CPC, artigo 385, se não me engano, deixa eu ver. 381, parágrafo 5º, seguintes. Então, vamos anotar aí. É importante notar que não se produz provas durante a revisão. Importante notar que não se produz prova durante a revisão criminal. Ponto. A prova deverá ser previamente produzida, quando necessário, né, gente? Querem colocar assim, né? Quando necessário, vírgula, a prova deverá ser previamente produzida. E encartada, de anexada, né? Junto da revisão criminal. E encartada junto da revisão criminal. Ponto. Este procedimento pelo qual se produz a prova chama-se justificação criminal. Este procedimento pelo qual se produz a prova chama-se justificação criminal. Ponto. Ponto novamente. Tem natureza jurídica de cautelar de produção antecipada de provas. Tem natureza jurídica de cautelar de produção antecipada de provas. Vírgula. É processada em primeiro grau, então essa justificativa a gente vai ser requerida, né, e processada, vai ser realizada a produção de provas em primeiro grau, no juízo de primeiro grau. É processada em primeiro grau. E segue o rito previsto no artigo 381, parágrafo 5º do CPC. E segue o rito previsto no artigo 381, parágrafo 5º do CPC. Aliás, isso mesmo. É o parágrafo 5º mesmo. E seguintes, né? É 301, 382, 383. 381 e seguintes do CPC, que é onde fala da produção antecipada de provas, tá? Então, é o mesmo rito. Beleza. Então, já vimos as hipóteses que cabe, já vimos o cabimento, né? A fundamentação legal. Qual que é o pressuposto de admissibilidade, gente? Ou seja, quando é possível
fazer uma revisão criminal? A partir do momento que se tem uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, anotem aí que uma condição, né, uma condição para a admissibilidade aí, né, o processamento da revisão criminal é a existência de sentença condenatória transitada em julgado. Vocês sabem o que é o trânsito em julgado, né? Quando não cabe mais recurso, seja pelo decurso do prazo, ou seja, porque esgotados os recursos cabíveis. Então, a condição de admissibilidade, pressuposto, né, é que haja condenação com trânsito em julgado, sentença condenatória com trânsito em julgado. Beleza. Então, de absolvição não cabe revisão, né, por óbvio. E vocês acham que cabe da absolvição imprópria? Vocês sabem o que é a sentença absolutória imprópria? É aquela sentença que impõe medidas de segurança. Então, o agente, eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês. Imagine que o agente, ele, durante a instrução, foi comprovado que ele praticou o delito, mas por ele ser inimputável, o juiz não condena ele nas penas privativas de liberdade. O juiz condena ele a medidas de segurança, que é o tratamento ambulatorial ou internamento em hospital de custódia, né? O que antigamente chamava de manicômio. Então, essas são as medidas de segurança. E quando o juiz impõe uma medida de segurança, chama-se essa sentença de absolvição imprópria. Vocês acham que contra a sentença de absolvição imprópria, transitada em julgado, cabe revisão criminal? Sim ou não? Vamos lá. A Deise tá aí? Não. A Daniele Nascimento. Dani, o que você acha? Acha que cabe ou não cabe? Acho que sim. Acha que sim? Gabi Gonzaga. Isabela Rigolin, o que você acha, Isa? Sim. Sim. Realmente, contra sentença de absolvição imprópria também é cabível a revisão criminal. Então, coloquem aí. É cabível a revisão criminal de sentença condenatória transitada em julgado e de sentença de absolvição imprópria transitada em julgado, tá? Porque, assim, a medida de segurança, ela não é uma pena, ela é uma medida, né? Ela é uma medida em face dos inimputáveis. Mas ela é cabível a revisão, porque, por exemplo, para você aplicar uma medida de segurança, você considerou aquele agente culpado, ou seja, você considerou que ele cometeu o delito, certo? Só não vai aplicar a pena porque ele é inimputável. Então, se naquele caso concreto, você teve a sentença de absolvição imprópria, transitou em julgado e surgiu novas provas da inocência dele, é importante essa absolvição. É importante que a revisão criminal modifique essa sentença, porque ele não vai mais ser considerado culpado e ele não vai ter que cumprir as medidas de segurança, claro, seja ela de internamento ou de tratamento ambulatorial. Então, apesar de se chamar, essa decisão de absolvição imprópria, né, ela é um tipo de condenação, né? Ela só tem esse nome de absolvição imprópria, então por isso que ela cabe, sim. Não é possível revisão criminal de sentença absolutória para mudança de fundamentação. Porque, veja bem, muitas pessoas, imagine que a gente tem lá o 386 e tem lá os incisos de absolvição. Imagine num caso que João foi absolvido por não ter comprovado que ele praticou o delito. Tá, não comprovou que ele praticou. Mas João acha que foi injustiçado com essa sentença. Por quê? Porque, na verdade, o que se comprovou é que ele não praticou. Então, olha que tem distinção, sim, entre um inciso e outro. Mas não cabe revisão criminal para tentar modificar esse inciso,
certo? Ah, eu fui absolvido, mas eu fui absolvido com base no não há prova suficiente para a condenação, ou não há prova de que o réu concorreu para o delito. Eu quero apresentar a revisão porque, na verdade, eu quero que eu seja absolvido porque foi comprovado que eu não pratiquei o delito. Não é cabível revisão criminal neste caso, tá? Então, não é cabido revisão criminal contra sentença absolutória, a gente já sabe, inclusive para mudança de fundamentação. Então, não é possível revisão criminal de sentença absolutória para mudança de fundamentação. E também não é cabível revisão criminal de sentença que extinguiu a punibilidade. Então, as causas extintivas de punibilidade estão no artigo 26, vamos olhar lá. Está no CP, né? É a morte, prescrição, anistia, graça, indulto. Deixa eu ver se é o 26. Não, 26 fala do inimputáveis. Causas extintivas de punibilidade. Acho que está no 100 e pouco. Deixa eu ver. Cento e 107. Extingue-se a punibilidade, morte do agente, anistia, graça e indulto, retroatividade que a lei não mais considera o fato criminoso, prescrição, decadência ou perempção, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos casos de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite e pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Então, imagine que houve aí uma sentença de extinção da punibilidade por um destes motivos, pela prescrição, por exemplo. E o agente houve trânsito julgado de sentença e o agente não está contente com aquilo ali. Não, eu não quero que prescreve, eu quero que eu seja absolvido, na verdade. Então, eu vou apresentar uma revisão criminal. Não é cabível revisão criminal, então, contra a sentença que extinguiu a punibilidade. Joia? Então, só é cabível contra a sentença condenatória de absolvição imprópria. Beleza? Competência, gente. Qual é a competência para processar e julgar a revisão criminal? É do juízo de segundo grau, né? Então, imagine que minha ação penal ela foi aqui na comarca de Paraíso do Norte ou na comarca de Maringá, então eu vou endereçar a minha revisão criminal para o Tribunal de Justiça do Paraná. Se foi lá em Belo Horizonte, para o Tribunal de Justiça de Belo Horizonte. Desculpa, de Minas Gerais. Mas tem a exceção que a gente já leu, quando a gente estava lendo os artigos na própria lei, né? Já está previsto isso aí. São duas exceções. Se a condenação tiver sido imposta ou mantida pelo STF, seja em grau de recurso ou de competência originária, apenas a ele caberá apreciar a correspondente revisão criminal. E se a condenação tiver sido imposta ou mantida pelo STJ, seja em grau de recurso ou de competência originária, apenas a ele caberá apreciar a correspondente revisão criminal. Então, a regra é que seja o juízo de segundo grau, né? O Tribunal de Justiça ou TRF, né? O Tribunal Regional Federal. Agora, se a sentença que transitou em julgado, ela é originária ou em sede de recurso, ela foi proferida ou para o STJ ou para o STF, a competência da revisão criminal também será para os respectivos. Ficou claro? Querem anotar isso? Vou falar devagarzinho aqui. Competência. Regras. Regra. Tribunais de segunda instância. Tribunais de segunda instância. Vírgula. Independente de ter ou não havido recurso. Independente de ter ou não havido recurso. No processo originário. No processo originário, ponto. Ou independente ou não de ter havido recurso, processo originário. Exceções, 2 pontos. Exceções, 2 pontos.
Se a condenação tiver sido imposta ou mantida, se a condenação tiver sido imposta ou mantida pelo STJ ou STF, pelo STJ ou STF, vírgula, em grau de recurso ou de competência originária, em grau de recurso ou de competência originária, vírgula, apenas a estes, vírgula, respectivamente, na STJ, STJ, STF, STF, apenas a estes, vírgula, respectivamente, apenas a estes, respectivamente, caberá apreciar a correspondente revisão criminal. Caberá apreciar a correspondente revisão criminal. Certo? Então, eu já tinha explicado, né? Só ficou para a gente colocar no caderno. Então, apenas a estes, respectivamente, caberá apreciar a correspondente revisão criminal. Beleza. Outra questão. Vocês acham que tem petição de interposição mais as razões ou é peça única e a gente vai endereçar para quem? Então, anotem aí. É petição única endereçada ao presidente do tribunal. Então, se o recurso a gente colocava Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, agora a gente vai colocar presidente, excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Então, aqui a ação, então, revisional criminal será oferecida em uma única petição, né? Peça única. Peça única, não. Única petição, né? Será oferecida em petição única. E endereçada ao presidente do tribunal competente para julgá-la. Beleza, vimos a competência. Vimos a competência, vimos como será oferecida. E a legitimidade, gente, quem pode propor a ação de revisão criminal, a revisão criminal? Quem pode propor? Somente a defesa, o Ministério Público não pode propor. Então, a acusação não pode propor. Somente a defesa. Então, a legitimidade, somente a defesa pode apresentar a revisão criminal, vez que não existe no direito pátrio a revisão criminal pro societé. Pro societá, sei lá. Pro societá, eu acho, né? Societate. Pro societate. Quem sabe falar latim aí? Vez que inexiste ou não existe a possibilidade de revisão criminal no direito. Não, vez que inexiste a possibilidade no direito pátrio de revisão criminal pro societate. Vou até colocar aqui para vocês isso. Coloquei aqui no chat.
Beleza? E quem pode propor? A gente também já viu quando a gente estava lendo ali os artigos. O réu, né, o acusado, o condenado, pessoalmente ou por intermédio de advogado, de procurador, né? E em caso de morte, abre a possibilidade do CAD propor ação. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Então, coloquem aí. Quem pode propor? Próprio condenado. Então, legitimidade é somente da defesa, né? E quem vai poder propor? O próprio condenado ou seu procurador. Próprio condenado ou seu procurador. Ou em caso de morte do condenado, ou vírgula, em caso de morte do condenado. Pelo seu cônjuge, ou vírgula, em caso de morte do condenado, vírgula, pelo seu cônjuge. Vírgula, ascendente, ascendentes, pelo seu cônjuge ascendente, descendente ou irmão. Pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o CAD, são sucessores. E quanto ao prazo, a gente já falou no início da aula também, inexiste prazo, bastando o trânsito em julgado da sentença, podendo ocorrer antes da extinção da pena, né, a revisão, ou até após a extinção da pena, em que, além da indenização, terá outros efeitos, né, outros efeitos. Além disso, imagina a importância, mesmo que a pessoa tenha sido condenada, imagina a importância para ela de, se surgir uma nova prova, né, de ter o seu direito de ser absolvido, né, de ser absolvido, ser reconhecido a sua absolvição, né. Então, ela pode ser a qualquer tempo, não tem prazo, anotem aí. Não tem prazo, podendo ser a qualquer tempo após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Vou colar aqui para vocês também. Não há prazo para a propositura da ação. A partir do trânsito em julgado da sentença condenatória ou de absolvição imprópria, que a gente já fez essa colocação, né, que também é cabível. Vírgula. Antes ou após a extinção da pena. Gente, mesmo que o agente tenha morrido já, pode ser proposta a ação, que daí será proposta pelo CAD, né? Pelo CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, professora, mas qual que é a razão? É justamente, imagina que um pai foi condenado aí por um estupro, por exemplo. Aí ele morreu, né? Morreu, todo mundo achando que ele era culpado. E depois, mesmo após a morte dele, surgiram novas provas. Surgiu, imagina, ou uma testemunha, ou a vítima resolveu falar que não era, que a prova, ela tinha dado depoimento falso, que na verdade não tinha sido ele. Imagine se o descendente, o filho não vai querer entrar com essa revisão criminal para ter o nome do pai limpo, né? Inclusive pedir aí eventuais danos aí, não sei. Não sei se caberia. Acho que cabe, né? Danos morais. Não é acho que transcende, né? Não sei. Aí já é em civil. Mas vamos lá. Então, cabe sim, mesmo já tendo morrido condenado. Anotaram isso? Beleza, gente. Beleza.
Vou passar então para vocês, acho que é isso. Vamos anotar as possíveis teses e requerimentos e depois vou passar um caso prático para vocês. Aí a gente pode combinar de vocês fazerem e me mandar, eu acho, né? Porque esse caso, essa peça é uma peça pequena e eu acho interessante, pelo menos uma vez no bimestre, vocês me mandarem alguma peça para eu ver como vocês estão indo. Então, esse caso aqui, vocês poderiam me mandar. Me mandem, eu vou olhar todas, mas eu não vou vou olhar todas, anotar como cada um está indo, e depois a gente corrige ela em sala de aula. Pode ser assim? Depois, em sala de aula, eu vou fazer ela também. Beleza? Daí vocês vão corrigindo as de vocês também. Então, vamos lá. Quais são as teses e requerimentos possíveis? As mesmas, gente, que a gente já tem vindo aí, né? Tem visto, né? Todas as teses aí de defesas que a gente viu lá na apelação, que vocês viram lá nas alegações finais, é possível aqui, vai depender do caso. A gente pode alegar uma absolvição, a gente pode alegar uma desclassificação, a gente pode alegar redução de pena, todas as teses de defesa, pode alegar prescrição, todas as teses de defesa pertinentes, né? Desde que estejam ali dentro daqueles incisos, os 3 incisos, né? Do 621. Então, teses e requerimentos. A revisão possibilita a dedução, basicamente, de todas as teses de defesa dos memoriais e da apelação. Recordando, nulidade, extinção de punibilidade, mérito e subsidiárias de mérito. Os pedidos também serão os mesmos, com o acréscimo do artigo 626 do CPP. Qual que é o CPP? Qual que é o 626? 626 diz o seguinte: julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Então, vocês fazem as teses, assim como faz na defesa, como faz no memorial, enfim. E nos pedidos, além disso, beleza, Elvino, boa noite. Além disso, nos pedidos vocês colocam 626. Requer a absolvição do réu com base no 606. Ou a redução da pena e tudo mais. E ainda a gente viu, né, que no caso de erro judiciário, o condenado ainda pode requerer o reconhecimento da indenização. Beleza? Então, vamos fazer essas anotações. Coloquem aí, teses e requerimentos, 2 pontos. A revisão criminal possibilita a dedução, a análise, né? De todas as teses de defesa dos memoriais e da apelação. Então, a revisão criminal possibilita a dedução, basicamente, de todas as teses de defesa dos memoriais e da apelação. Ponto. Ou vírgula, quais sejam, 2 pontos. Vírgula, quais sejam, 2 pontos. Nulidade. Vírgula, quais sejam, 2 pontos. Nulidade. Extinção da punibilidade. Mérito. E subsidiárias de mérito. Mérito é absolvição ou desclassificação, né? Subsidiárias de mérito é pedido de redução de pena, de reconhecimento de atenuante, de causa de diminuição de pena, regime, substituição e tudo mais. Então, mérito e subsidiárias de mérito. Então, quanto às teses e requerimentos, é isso. Os pedidos também serão o mesmo com o acréscimo do 626. Os pedidos também serão os mesmos com o acréscimo do 626.
Os pedidos também serão os mesmos. Ctrl Z, Ctrl C. Com o acréscimo do 626. Mandei aí para vocês também no chat. Então, depois vocês dão uma analisada lá no 626, tá? E uma última observação. Coloquem aí. Observação. No caso de erro judiciário, poderá ainda, no caso de erro judiciário, poderá ainda ser requerido o reconhecimento do direito à indenização. Com fulcro no artigo 630 do CPP. Então, tem que ter requerimento, tá, gente? Tem que ter requerimento e, se presentes aí o dano, o agente pode ser ainda indenizado. Então, no caso de erro judiciário, poderá ainda ser requerido reconhecimento do direito à indenização com fulcro no artigo 630 do CPP. Beleza? É isso. A revisão criminal, basicamente, é isso, quanto à revisão criminal. Agora eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente ler juntos um caso que caiu na OAB em 2013. Estão vendo a minha tela? Sim ou não? Sim. Sim, tá bem. Então, esse caso caiu em 2013. Ó, eu tenho um caso aqui bem simplesinho que eu fiz, mas vamos ver esse daqui da OAB, que é mais complexo. Então, ela caiu aí, se eu não estiver enganada, somente esse 2013, mas se quiserem dar uma pesquisada depois, vamos ler juntos, então. Caramba. Jane, no dia 18 de outubro de 2010, na cidade de Cuiabá, MT, subtraiu o veículo automotor de propriedade de Gabriela. Tal subtração ocorreu no momento em que a vítima saltou do carro para buscar um pertence que havia esquecido em casa, deixando-o aberto e com a chave na ignição. Jane, ao ver tal situação, aproveitou-se e subtraiu o bem com o intuito de revendê-lo no Paraguai. Imediatamente, a vítima chamou a polícia e esta empreendeu perseguição ininterrupta, tendo prendido Jane em flagrante. Somente no dia seguinte, exatamente quando estava tentando cruzar a fronteira para negociar a venda do bem, que estava guardado em local não revelado. Em 30 de outubro de 2010, a denúncia foi recebida. No curso do processo, as testemunhas afirmaram que a réia estava realmente negociando a venda do bem no país vizinho, que havia um comprador terceiro de boa-fé arrolado como testemunha, o qual, em suas declarações, ratificou os fatos. Também ficou apurado que Jane possuía maus antecedentes e reincidente específica nesse tipo de crime, bem como a Gabriela havia morrido no dia seguinte à subtração, vítima de infarte, sofrido logo após os fatos, já que o seu veículo era essencial à sua subsistência. A ré confessou o crime em seu interrogatório. Ao cabo da instrução criminal, a ré foi condenada a 5 anos de reclusão no regime fechado para cumprimento da pena. Tendo sido levada em consideração a confissão,
a reincidência específica, os maus antecedentes e as consequências, qual sejam a morte da vítima e os danos decorrentes da subtração de bem essencial à sua subsistência. A condenação transitou em julgado definitivamente e a reiniciou o cumprimento da pena em 10 de novembro de 2012. No dia 5 de março, você, na condição de advogado de Jane, recebe em seu escritório a mãe de Jane, acompanhada de Gabriel, único parente vivo da vítima, que se identificou como sendo filho desta. Ele informou que no dia 27 de outubro de 2010, Jane... Não, peraí. A mãe de Jane e o Gabriel, que é filho da vítima, né, Gabriel. Ele informou que no dia 27 de outubro de 2010, Jane, acolhendo os concernos maternos, lhe telefonou, indicando o local onde o veículo estava escondido. O filho da vítima, nunca mencionado no processo, informou que no mesmo dia do telefonema, foi ao local e pegou o veículo de volta, sem nenhum embaraço, bem como que tal veículo estava em seu poder desde então. Com base somente nas informações que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto, redige a peça cabível, excluindo a possibilidade de HC, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes. Gente, quando vocês veem aqui, ó, que já teve uma condenação com trânsito em julgado, já mata a questão. Já sabe que é revisão criminal. A data ver o que vai pedir, né, a peça. Mas, sendo depois do trânsito em julgado, a qualquer tempo, né? E o que seria alegado aqui neste caso? Vamos ver, onde que foi o processo? Deixa eu ver. Para quem que a gente ia endereçar o processo? Ó, na cidade de Cuiabá, MT. Ah, mas daí teve esse negócio. Não fala, né? Vamos ver. Preferi quando tentava cruzar a fronteira. Tá. MT com... MT... Cuiabá MT, tentando cruzar a fronteira. Nananã. Qual que é a competência aqui? Para quem que a gente vai mandar esse... Primeira revisão criminal. A data não tem tanta importância aqui. Para quem que a gente vai mandar? Onde que aconteceu o crime? Cuiabá MT. Então, a gente vai mandar para o presidente. Deixa eu ver se vocês estão falando comigo no chat. Não, tem ninguém falando. A gente vai mandar aí para o presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Quais incisos que a gente vai utilizar do 121? Abram lá o 121. Vamos lá no 121. 621, desculpa. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou a evidência dos autos. Acho que não. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos ou documentos falsos. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Com base no inciso 3, né? Me parece o mais adequado aqui ao caso. Então, com base no 3 dos 621. Tribunal de Justiça do MT. Qual que será o argumento? Qual será o argumento, Isa? O que você acha? Bem que ela ligou, a Gabriela ligou para o filho da... Aliás, a Jane ligou para o filho da Gabriela e disse onde estava o carro. Isso aí gera uma causa de diminuição de pena. Arrependimento posterior? Arrependimento posterior. Perfeito, previsto no artigo 16. Então, vai pedir aí a diminuição de pena, tem fatos novos, né? Por isso que cabe a revisão criminal, são fatos novos. Perdi minha conexão de rede, voltei, né? São fatos novos. Quais fatos novos?
Vocês não sabiam dessa figura do filho dela, vocês não sabiam dessa figura da ligação, né, do momento do processo e tal. Então, houve o arrependimento posterior. Nós vamos pedir a diminuição da pena com base no artigo 16, tendo em vista que houve todos esses fatos aí que agora estão sendo contados pelo filho da Gabriela. Depois, a gente tem a questão do fato que o veículo não chegou a ser transportado para o exterior, né? Porque ali no fato, ela foi condenada porque ela estava indo para o exterior, né? Mas depois tem o fato de que o veículo não estava indo para o exterior, né? Ele já estava até em posse da vítima. Então, a gente tem aí que tirar essa qualificadora do parágrafo 5º do 155. Acho que é isso. A diminuição de pena, tirar aí e tirar... É isso mesmo. Aí, qual que vai ser nosso pedido? Nosso pedido, com base no 626, vai ser para modificar a pena imposta para que seja considerada, para que seja desconsiderada aí o furto qualificado, mas tão somente o furto, e que seja considerada também a diminuição de pena do artigo 16. Daí vai desclassificar do furto qualificado por furto simples e ter a diminuição de pena. Essa é a peça. Presidente do MT, endereçamento, o que mais que eu preciso falar aqui? Dispositivo legal, que é o 621, inciso 3. As duas teses que a gente já analisou. Desenvolvimento jurídico, né? Por que é furto simples, não furto qualificado? Porque arrependimento posterior. Aí vocês pedem a modificação do regime também, com base na diminuição da pena, né? A gente também pede a diminuição do regime. E daí, com fundamento no artigo 626, os pedidos: desclassificação para delito de furto simples, diminuição da pena e mudança para o regime semiaberto. Gente, perfeito essa peça, perfeita. Bem fácil. Aí vocês deixa eu só abrir a porta só um pouquinho. Não. Beleza? Vou colocar ela lá para vocês, então, no estudo de caso. Vocês façam, né? E a gente corrige depois. Não sei se a aula que vem vai dar tempo por causa da revisão, mas a gente corrige depois, juntos. Combinado? Dúvida? Eu vou fazer chamada. Se tiver dúvida, coloca aqui ou falem que eu já respondo. Bianca. Tá bom. Bianca tá aí? Gente, quem quiser ir respondendo isso aí, pode responder isso aí, tá? Boa noite para vocês. Até mais. Bianca. João Vitor Nogueira. Adriano Lucena. Eu vou dar chamada para quem responder aqui, ou no chat, ou em áudio, tá? Adriano Lucena, e na hora que eu chamar também. Tem gente que responde 2 dias depois. Alan Rodrigo. Beleza. Ana Paula Lincoln. Antônio Carlos de Lameira, já respondeu, né? Delamare. Bruno Montini. Charlene. Claudineia. Presente, professora. Char e a Clau, presente. Beleza. Daniele. Presente. Deisiele. Eduardo Graciotin. Presente, professora. Valeu. Eduardo Henrique.
Presente, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pro. Boa noite. Eliane Aparecida. Presente. Elvino. Guilherme Geraldi. Boa noite, Char. Boa noite. Goodbye. Eduardo Graciotin. Já dei presença. Guilherme Geraldi. Hugo. Hugo, beleza. Tô aqui, professora. Presente. Beleza. Jean. Jefferson. Aqui, professor, eu aqui. Obrigado. Tchau, obrigado. Boa noite. Eu. Tchau, boa noite. João. Hugo faz assim. Abraço, Hugo. João. Riso. Lorena. Lucas Ataliba. Presente, boa noite. Boa noite, Lucas. Luiz Henrique Soares. Patrícia. Beleza. Santa Iana. Presente, prof. Boa noite. Boa noite. Alexandre. Presente. Boa noite, professora. Boa noite. Antônio. Beatriz. Beatriz não. Diego. Eduardo. Gilberto. Jaqueline. Ana Paula Lincoln, presente. Jaqueline, não está, né? Jardel. Boa noite. Jardel. Joverlan. Leandro. Lidomar. Leu, Lidomar. Lília Moreira. Lilian Araújo. Beleza. Lucas Jonatas. Anotei, Lilian. Lucas Jonatas. Miriam Keila. Natália. Ana Paula Noguchi. Cássia. Presente, professora. Leu. Cláudio. Daniele Aparecida Tomé. Elaine. Presente. Boa noite. Gabriela Gonzaga. Boa noite, Gabi. Guilherme Ferreira. Guilherme Mosna de Farias. Isabela Rigolin. Aqui, Rafa, boa noite. Boa noite. Johnny. Larissa. Luciana. Presente, boa noite, professora. Boa noite. Sandro Canali. Suelen. Presente. Boa noite. Boa noite. E Wagner. Boa noite. E Wagner. Feito, gente. Muito obrigada, uma boa noite para vocês. João, pode falar. Professora, sobre o TCC.
Certo, eu coloquei você no grupo. Oi? Você já pediu para fazer o TCC comigo? Eu coloquei você no grupo? Não, eu mandei um e-mail hoje, eu queria saber a disponibilidade da professora. Ah, tá. Nono, né? Isso. Dá para fazer sim, eu posso. É que daí, como hoje é o penúltimo dia, daí eu, para mim, como hoje é o penúltimo dia, conforme edital, eu mandei e-mail para você e para o professor